Pois é, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Meia-Noite Te Conto. Nesse relato de hoje, nós vamos contar a experiência da Renata, de uma cidade do interior de Minas Gerais, que passou por uma experiência no mínimo macabra, se é que se pode chamar isso de macabro. Nesse relato, você irá sentir o terror que a Renata sentiu ao vivenciar uma experiência que poucas pessoas gostariam de ter experienciado. Se você está curioso ou curiosa para saber o que aconteceu, fique aqui com a gente, porque o nosso relato de hoje vai começar. Meu nome é Renata Alves. Tenho 28 anos e sou designer gráfica freelancer e presto serviço para gráficas da região daqui da minha cidade, que é São Sebastião do Paraíso, aqui no interior de Minas Gerais. Eu sou uma pessoa muito curiosa e sempre fui fascinada por histórias sobrenaturais. E foi procurando por relatos do tipo que acabei me deparando com um vídeo do seu canal que falava sobre um episódio em que uma moça viu um duende no jardim dela. Fiquei imediatamente fascinada pela narrativa e maratonei todos os vídeos do canal que foram publicados. Antes de enviar o meu e-mail para vocês, eu ponderei muito se deveria enviar ou não. Eu acabei decidindo enviar. Esse meu relato foi uma coisa muito absurda que aconteceu comigo justamente nessa época de quaresma, só que no ano de 2018. Se eu, que vivi isso tudo, não consigo acreditar até hoje no que vi, quem dirá as pessoas que estão ouvindo esse relato? Mas enfim, este é o meu relato. Nessa noite em questão, eu tava voltando pra casa depois de passar uma noite na casa de um amigo. Tava uma noite escura e tava meio friozinho, com pouca iluminação nas ruas até. Eu tava andando e olhando pro celular, pois estava conversando com minha mãe e minhas amigas enquanto voltava pra casa. Depois de uns 5 minutos andando, eu comecei a sentir uma presença estranha, se tivesse algo olhando pra mim. Olhei pra frente e não vi nada. Olhei pra trás, também não vi nada. Então continuei meu caminho, mas aquela sensação não passava. E justamente nesse dia não tinha uma alma viva passando na rua, e olha que nem 10h40 da noite era ainda. Depois de mais alguns minutos, aquela sensação voltou a me incomodar, só que dessa vez eu não dei muita importância. Lá na frente tinha uma figura que parecia ser um homem vindo no sentido contrário. Antes fosse, né? Aquele homem que vinha no sentido oposto não era homem nem aqui nem na casa do chapéu. Aquele homem tinha uma aparência cadavérica, com uma pele cinzenta e olhos fundos e escuros. Ele andava meio torto, como se tivesse uma perna mais curta do que a outra. Conforme a figura se aproximava, meu coração começou a bater cada vez mais rápido e senti um frio na espinha. Fiquei paralisada de medo, sem saber o que fazer. Talvez eu devesse ter corrido, mas eu ainda tinha aquela pontinha de esperança que fosse um homem qualquer com algum tipo de deficiência física. Quanto mais ele se aproximava, pior ficava pra mim, porque parecia que eu tava perdendo o controle sobre o meu corpo. Aquele homem continuou andando na minha direção. Os olhos dele estavam fixos em mim com uma intensidade que me fez me sentir como se estivessem me vasculhando por dentro. Na medida em que aquele troço se aproximava cada vez mais de mim, senti que estava prestes a ser atacada. Fechei os olhos esperando pelo pior, mas quando abri novamente, aquele homem desgraçado tinha desaparecido. Eu não estava acreditando no que tinha acabado de me acontecer. Eu nunca tinha visto algo assim, e eu fiquei parada lá por alguns segundos tentando me recuperar do susto, enquanto olhava para os lados e tentava entender o que tinha acontecido. Antes de retomar o meu caminho para casa, eu notei que vi um grupo de amigos vindo do mesmo sentido que aquele homem tinha vindo também. Eu só sei que eu apertei o passo e voltei para casa o mais rápido que pude. Depois de chegar em casa e tomar um banho e contar para minha mãe o que tinha acontecido, eu achava que ia ter problemas para dormir. Mas foi só encostar na cama que eu apaguei e tive uma noite de sono muito boa. No dia seguinte, eu fiquei pensando no que havia acontecido e me perguntando se eu havia realmente visto o que achei ter visto. Não sei se alguém também já viveu isso com essa mesma intensidade. Não tenho como saber 100% se vi alguma coisa ou não, ou se era algo criado pela minha cabeça. Mas se eu vi aquilo de verdade, o que poderia ter sido? Só sei que pelo sim ou pelo não, eu passei a voltar mais cedo para casa e sempre usar a lanterna do meu celular para ver as coisas com mais clareza, pelo menos na medida do possível. Eu agradeço por ter escolhido o meu relato e espero que eu não esteja sozinha nessa experiência. Pois é,
Esse relato, apesar de ter sido um relato relativamente curto, ele não deixa de trazer essa sensação de perturbação que a Renata sentiu após ter passado por isso. Muitas pessoas acreditam que esse tipo de entidade é o chamado corpo seco. Muitas pessoas acreditam já ter deparado com ele. Muitas pessoas relatam que outras que tiveram o azar de deparar com essa entidade não voltaram para casa para contar essa história. Pelo menos não assim como a Renata contou. E essa região de Minas Gerais, como sempre, em todos os vídeos que nós publicamos aqui no canal, sempre tem essa atmosfera mística, como se aquele lugar fosse um lugar recheado de coisas inexplicáveis e que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento. Às vezes, na calada da noite, em algum canto isolado, acontecem muitas coisas que qualquer pessoa, crente ou cética, não acreditaria nem mesmo se passasse em sua frente. Porém, nosso relato se encerra aqui por hoje. Caso você tenha gostado desse relato, deixe aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo para fazer com que ele chegue a mais amigos e assim a mais pessoas. A sua presença aqui em nosso canal é muito importante. Não pelos views, não pelos compartilhamentos e nem mesmo pelos likes. Até porque para nós daqui do Meia Noite Te Conto isso não faz diferença. Por isso, eu peço que você não deixe de inscrever para o nosso canal e que indique para amigos que possam também estar inscrevendo para o nosso canal. E você é muito mais do que bem-vindo e bem-vinda a contar a sua história. Nós nos despedimos aqui nesse relato de hoje e voltamos no próximo relato. Se você quer saber quando será esse relato e qual será a experiência da vez, senta aí e aguarda um pouquinho. Sabe por quê? Meia-noite te conto.